problema aqui da Europa, da planície do norte europeu, que é a segunda rota de invasão. Quem que veio por aqui? Cavaleiros teutônicos, Napoleão, Hitler, todo mundo veio por aqui atacar eles. E eles também têm medo disso. Então, aí eles avançam aqui. E vão avançando. Até a Polônia. Até a Polônia. Na verdade, o ápice desse avanço é até a metade da Alemanha. É verdade, isso. Com a Alemanha Oriental. Isso. E aí ele tá muito seguro. Porque aí ele tá ancorado aqui no ponto mais estreito que esse corredor pode ter. Exato. Com muito território para trás. E conquistou todos esses daqui, ó. A fronteira veio até aqui. Porque todos os países da Ásia Central, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, fazem parte da União Soviética. Quem mais que faz parte? Todos esses daqui. Romênia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia. Como que ele conseguiu fazer isso? Poderio militar era absurdo? Ou não? Era, poderio militar absurdo. Você teve uma guerra mundial, colapsou, todo mundo em retirada. Eles aproveitaram isso? Quem é que está posicionado aqui? A força continental. Porque isso daqui é uma disputa de continente, de terra. O outro estava aqui. Ele tinha que trazer gente no navio pra ficar aqui, pra chegar aqui, sair, desembarcar. Tipo, não é a casa dele. A Inglaterra também tá fora. É uma ilha. Você percebe, então, que todo aquele jogo entre a força continental e a força marítima tá desenrolando, ele tá acontecendo no mundo. Nós estamos vendo isso acontecer. Isso é um grande xadrez gigante, na mais alta esfera de poder do mundo. Mas você não tem, nesse momento, uma força terrestre tão grande que nem a Rússia, ou a União Soviética na época. Porque a gente lembra sempre dos Estados Unidos versus União. Mas não tem alguém com esse poderio terrestre tão grande. Não, por isso que foi o momento mais perigoso do mundo. Porque ele tava quase prestes a satisfazer a profecia do Mackinder. Que era o quê? Lembra? Quem controla o leste europeu controla o Heartland. Quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo. E quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. Ele chegou quase... Chegou aqui em Cuba. Então, mas ele chegou quase no controle da Ilha Mundo. Quase no controle da Ilha Mundo. E aí, então, o mundo estava em pânico. Como que os Estados Unidos contiveram esse avanço? Exato. Como? E aí a estratégia era a seguinte: vamos fazer um cordão de isolamento para não deixar ele chegar no mar. Ele não pode sair dessa caixa, dessa fortaleza. Se ele sair dessa caixa, ele tem riqueza e território. Já tinha conseguido. O que acontece? Ele estava controlando aqui, Bálticos. Para ele sair dos Bálticos, ele tem que navegar o Mar Báltico e cruzar esse estreito aqui. Que países que tem nesse estreito? Dinamarca, Noruega e Suécia. Noruega. Suécia estava fora. Tá. Mas o que Dinamarca e Noruega fazem parte? Foi criada uma aliança. A OTAN já? OTAN. Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Uma aliança militar que tinha um objetivo: manter os russos fora do controle da Ilha Mundo. Caramba. Ponto. Nós não podemos deixar ele acessar o território marítimo. Ele não pode chegar nos mares. Acabou se ele chegar. Porque ele já está muito grande, ele vai estar muito rico, ele vai construir uma grande frota naval e vai acessar as outras ilhas do mundo. Essa aliança bloqueou o acesso soviético, a saída soviética por aqui, e bloqueou o acesso soviético, a saída soviética por aqui. Porque os soviéticos controlavam a Ucrânia, certo? Romênia, tudo isso daqui, né? E aí eles têm acesso ao Mar Negro, então. Controlavam Geórgia, controlavam todos esses países. Mas para sair do Mar Negro, você precisa passar nesse estreito, que é Bósforo, da Turquia. E aí a Turquia, então, tem que fazer parte do quê? Da OTAN. Da OTAN. Porque a gente tem que fechar as saídas e estrangular. Ah, mas por que ele não sai por aqui? Porque Vladivostok tá aqui, ó, nessa parte do mundo. Esse mar aqui congela. Nossa. 4 meses por ano. Ah, por que ele não sai aqui por cima? Tudo congelado. Rússia não tem acesso a mares que não congelam. O único que não congela é o Mar Negro.
E para ele sair do Mar Negro, ele precisa passar da Turquia. Ele precisa passar pelo Estreito. A Turquia era da OTAN. Fizeram um grande cordão de isolamento. Nossa. Uma estratégia de contenção e não deixar ele crescer. O que mais que eles falaram? Se você avançar mais um milímetro na Europa, nós vamos usar bombas atômicas. Usaremos bombas atômicas. Por quê? Isso foi uma ameaça velada ou foi uma real? Real? Real. O poderio bélico de soldados e tanques da União Soviética era incomparável ao poderio e às forças terrestres do resto que sobrou do Ocidente. Entendeu? Porque olha o que sobrou de espacinho aqui pra você ter de gente aqui pra conter tudo isso daqui. Então o único jeito era você usar armas atômicas. E falar assim, se você tentar conquistar o resto da Europa, você vai cruzar uma linha e eu vou usar bomba atômica. E esse era o pânico da Alemanha, voltando pro que eu tava falando no começo, entendeu? Imagina a Alemanha olhando pra essa situação falando assim, vai ter uma guerra nuclear e vai ser em mim. Porque, aqui era onde chegou o máximo. Então a guerra ia ser ali, ia ser na Alemanha. Isso criou um pavor, seguido de uma história de destruição, de terror, que foi o nazismo, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial e tal. Então os alemães saíram dali com uma cultura diferente. Bom, o que aconteceu? Quando a Rússia ficou desse tamanho gigantesco, ela se deparou com outro problema. Antes os inimigos estavam do lado de fora da fronteira, certo? Claro. Eram os mongóis, eram não sei quem vindo atacar. Agora, parte desses povos inimigos são parte do território que eu conquistei. E eu tenho que gerenciar eles. E aí nasce um imperativo geopolítico para a Rússia, que é gerenciar e administrar esses povos que não são seus povos. Como que você faz isso? Estão muito felizes de estar junto. Claro. Como que você faz isso? Você precisa simplesmente de um aparato de segurança interno, de repressão monstruosa. E aí tem um monte de aberrações, desde genocídio fabricado na Ucrânia, causado por fome, campos de concentração, campos de concentração na Rússia, extermínio, migração forçada, relocação de gente. Nossa. Tipo assim, você tem que criar uma engenharia do terror aqui. Mas porque esses territórios anexados, eles tinham alguma coisa relacionada à Rússia? Alguma coisa que ligava eles? Não. Ligavam eles à Rússia? Eles eram outros povos diferentes, que em vários momentos da história chegaram a conquistar territórios na Rússia. Então você teve Império Polonês, você teve força ucraniana, você teve alemão, prussiano, você teve os franceses, você teve os turcos, você teve os mongóis, você teve um monte de povos aqui que brigaram, viveram, se mataram. De repente eu faço parte de uma União Soviética que eu não quero estar. Isso, de um Império Soviético que em momentos cresceu, né? Primeiro o Império Russo e depois virou o Império Soviético. Por que eu tô falando do Império Soviético? Porque foi o ápice do tamanho desse negócio. Foi o máximo onde eles conseguiram chegar. Nesse momento, não dava para os russos se sentirem mais seguros. Lembra do problema das rotas de... Ele tá seguro. Aqui ele tá seguro. Mas o problema vem de dentro agora. Começa a implodir. Porque todo mundo aqui quer se separar. Todo mundo não quer ser subjugado. Todo mundo não quer produzir, plantar e alimentar o russo. Porque o que o russo vai fazer? A história da família da escassez. Eu vou dar comida para quem? Primeiro para os meus. Primeiro para os meus. Quem são os meus? São os russos verdadeiros. Então, se sobrar... Vamos pegar a comida da Ucrânia e vamos mandar para Moscou. Ah, mas a Ucrânia tá passando fome? Ah, não importa. Caramba. E assim, e aí começa toda a loucura. Esse negócio se torna tão insustentável porque ele é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que na analogia de um dos pensadores das relações internacionais a baleia venceu o urso. Quem é a baleia? Estados Unidos? Isso. Que é uma potência o quê? Marítima. Por isso a baleia. E o urso, uma potência terrestre. Então, mas o que os Estados Unidos fez além de esperar e torcer por essa implosão interna? Ele criou... fomentou isso também? Ele ajudou Claro. Esses caras aí, fala, se vocês saírem, a gente te ajuda. Ele tentou ajudar tudo que ele podia, só que existe uma cortina de ferro aqui
que não permitia comunicação, não permitia penetração, tentavam constantemente alimentar a resistência, ajudar, armar, transmitir rádio com valores, com ideias democráticas de libertação, de protesto, de não sei o quê. Mas basicamente foi o capitalismo que derrubou essa cortina ou não? Foi basicamente, tipo, o modelo econômico disso daqui não se sustentava. Exato, né? Ponto. Ain't no motherfucker in this world could do it like me.